Graça e paz, igreja, eu os convido a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, texto que leremos repetidamente até o final, no capítulo 20, versículos 1 a 17, os 10 mandamentos. O título da nossa mensagem é exatamente o título que é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Diz assim a palavra do Senhor: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Meus irmãos, eu quero começar relembrando que, mesmo no período da antiga dispensação, a lei é precedida pelo Evangelho. Lembremos-nos que antes de dizer como o seu povo deve viver, o Senhor os lembra que eles haviam sido libertos. O prefácio, o prólogo dos 10 mandamentos diz: eu sou o Senhor, teu Deus, quer dizer, Deus da aliança, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 2. Assim como costumamos dizer, os imperativos da vida cristã, da vida com Deus, estão fundamentados nos indicativos. Aquilo que devemos fazer está fundamentado naquilo que Deus já fez por nós. O modo como devemos viver está fundamentado no que o Senhor Deus fez em nossa vida e em quem somos em função dessa ação graciosa do Senhor. Se nós não começarmos por trazer essa verdade à mente, a lei só nos servirá de condenação. Nós precisamos entender que, embora a lei aponte o nosso pecado, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a cumprir substancialmente a lei. Então ela confronta o nosso pecado, nós procuramos nos arrepender, colocamos diante de Deus a nossa vida e nos corrigimos. Mas se você ainda não tem Cristo, a função da lei é levar você a entender a necessidade que você tem de Cristo. Portanto, como eu já ressaltei em mensagens anteriores, embora os 10 mandamentos, ou como no original traz, as 10 palavras, sejam para todos os homens, eles têm um caráter especial para Israel e, consequentemente, para nós. Eles são os termos da aliança do Senhor com eles e conosco. E nessa perspectiva, meus irmãos, temos aqui o que nós podemos chamar de um contrato de casamento. É exatamente isso que é a lei, na verdade, do Senhor para Israel e é para nós. É assim que o Senhor retrata, por exemplo, esse pacto em Jeremias. Quando ele anuncia o advento da nova aliança, ele também menciona a velha, lá em Jeremias 31, de 31 a 33.
Ali naquele texto, repreendendo-os por sua infidelidade, observe o que o Senhor diz, Jeremias 31, versos 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. O que é desposar? É tomar como esposa. Então, este dia no Sinai é o dia em que o Senhor toma como esposa a Israel. Então ele diz, eles violaram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então nós temos aqui um contrato de casamento. Deus é o esposo, é o nosso esposo. Cristo é o nosso noivo. E o primeiro termo dessa aliança nos lembra que nós não devemos ter outro além dele. Não devemos ter nenhum outro Deus além do Senhor, que nos resgatou da servidão. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deveríamos subentender aqui, ou pressupor um portanto. Portanto, porque eu sou Javé, o Deus, o teu Deus pessoal, porque eu te resgatei da casa da servidão, você não deve ter outros deuses diante de mim. E também todo o resto é justificado por essa declaração do verso 2. Então, o primeiro termo dessa aliança, não terás outros deuses diante de nós, de mim. Ele nos mostra que nós devemos ser esposa de um só marido. Kevin DeYoung observa com razão que há uma razão para que o primeiro mandamento seja o primeiro. Para que esse não terás outros deuses diante de mim seja o primeiro. Não é por ser melhor que os demais, e sim por ser o fundamento para todos os outros. Porque se Deus é o nosso Deus, se nós entendemos quem Ele é, não haverá outro na nossa vida. E se existe somente um Deus, que é sobre todos, e que possui direitos divinos sobre todos, nós podemos ter outros 9 mandamentos subsequentes a esse. Um código moral objetivo, que não é verdadeiro somente para algumas pessoas, em alguns lugares, e variando com as circunstâncias, mas que é verdadeiro para todos os povos e em todo lugar. Se Ele é o único Deus que existe, então esses mandamentos, todos eles, têm o seu fundamento e o seu motivo justificado. Eu já ressaltei, meus irmãos, que em seu fundamento, a lei é uma expressão do caráter de Deus. É por isso que nós devemos amar a lei do Senhor. Porque temos na lei um retrato da glória de Deus e das suas perfeições. E é nessa perspectiva que, a fim de tirarmos melhor proveito do nosso texto, nós vamos considerar o texto de duas perspectivas. Primeiro, mostrando o que o primeiro mandamento revela sobre Deus. E em segundo lugar, veremos o que ele revela sobre nós. Então, esses são os dois pontos principais da nossa mensagem. O que o primeiro mandamento revela sobre Deus, e o segundo ponto é o que ele revela sobre nós. E é aí que, nesse primeiro ponto especialmente, somos levados a amar a lei do Senhor. Porque a lei é uma expressão do caráter de Deus e da sua vontade. Então, o que o mandamento revela sobre Deus? Eu vou resumir em 3 atributos, por assim dizer, em 3 perfeições de Deus. O primeiro mandamento revela primeiro a unicidade de Deus. Em segundo lugar, ele revela a singularidade de Deus. E em terceiro lugar, a exclusividade de Deus. Esse é o resumo do primeiro ponto. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está afirmando a sua unicidade. A palavra unicidade é diferente de unidade. Unicidade vem de único.
Deus é o único verdadeiro Deus. Este é o princípio, ou este é o atributo que o primeiro mandamento especialmente nos revela. Também Deus é singular. Ele não apenas é o único Deus, mas ele é um ser singular, totalmente diferente de qualquer outro ser no universo. E terceiro, por causa disso, Deus requer adoração exclusiva, obediência exclusiva, amor exclusivo como Deus. Ou seja, meus irmãos, só há um Deus, e Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único que deve ser objeto da nossa mais profunda devoção. É isso que o nosso Deus, ele ressalta na passagem que é considerada o coração da fé israelita, onde também se encontra exatamente o primeiro mandamento que resume a lei. Se você puder, abra lá em Deuteronômio 6, versos 4 e 5, para relembrarmos exatamente o que Deus diz aqui com outras palavras. Aqui nós temos o aspecto positivo dessa lei. Essa lei ela é expressada em termos negativos, né? Na verdade, 8 dos 10 mandamentos são expressados em termos negativos. Isto deve nos trazer uma reflexão. É que nós somos tendentes a desobedecer a Deus. Por isso o não é mais comum. Mas há um aspecto positivo. Você lembra que nós falamos que um dos princípios de interpretação da lei é que onde uma ação é proibida, o seu contrário está sendo ordenado. Então, mesmo nesse mandamento em forma negativa, há um aspecto positivo. E nós temos exatamente em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Lá nós lemos: escute Israel, estou lendo na Nova Almeida. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No texto original, escute Israel, Javé é nosso Deus e Javé é um. Sabemos que a Trindade não quer dizer 3 deuses, mas 3 pessoas que subsistem na divindade. Mas Deus é só um. Então ele diz: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É isto que significa positivamente: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus verdadeiro. E você deve me amar acima de todas as coisas. É isso que Deus está dizendo quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ora, aquilo que amamos, meus irmãos, de todo o nosso coração, é, por consequência, o nosso Deus. E nenhum outro é digno dessa honra, além do único verdadeiro Deus. Veja, embora o Senhor tenha mencionado outros deuses aqui, ele deixa claro em toda a Escritura que trata-se aqui de deuses falsos. Qualquer outro Deus, além do nosso Deus, do Deus das Escrituras, é Deus falso. Como está escrito no Salmo 96, versos 4 e 5, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Mas logo em seguida o salmista diz: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Os deuses dos povos não passam de ídolos. Essa palavra ídolo já carrega em si um elemento de falsidade. A palavra ídolo é uma transliteração do grego, embora estejamos falando de um texto do Velho Testamento, mas para nós entendermos, a palavra ídolo é uma transliteração do grego eidolon. E eidolon é algo que tem uma terminação que significa é algo que é só aparência. É algo que parece, é algo que é considerado como tal, mas não é de fato. Essa é a essência da palavra ídolo, na sua etimologia. Então é isto que o salmista diz no Salmo 96, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ao legislar sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos, ele começa exatamente com a doutrina da unicidade de Deus, que só há um Deus, que ele é o único Deus, e da consequente nulidade de todos os que se chamam ou são chamados deuses.
em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6. 1 Coríntios 8, 4 a 6, ele declara: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Veja, dele são todas as coisas e para quem existimos, em função de quem nós vivemos. E diz mais, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Nós nascemos e vivemos para Ele, por meio dEle. Nós viemos dEle, nós dependemos dEle, nós respiramos para exaltá-lo. Por isso que a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Paulo, ele vai argumentar sobre a nulidade dos ídolos, e ele vai legislar sobre isso, vai construir uma ética da liberdade cristã, mas ele começa com essa doutrina de que só há um Deus. Esse mandamento, portanto, meus irmãos, ele vai de encontro a toda a visão pluralista da religião. Há um tipo de teologia chamada enoteísmo, que traz a ideia de que existem deuses verdadeiros, mas que eu posso eleger um como principal dos deuses. Mas nós não cremos nisso. Não há outros deuses além do Senhor. Quando ele diz, não terás outros deuses, devemos considerar deuses aí entre aspas. Esse mandamento vai de encontro a toda a visão pluralista da religião. Já na época de Moisés, meus irmãos, o mandamento confrontava o politeísmo e o pluralismo. Então essa ideia, não, mas toda religião, que importa, não importa em que você crê, importa ter fé. Este mandamento, ele vai de encontro a essa ideia. Quanto a isto, de novo, Kevin DeYoung observa com razão que o Deus da Bíblia, ele não está apenas interessado em ser reconhecido como uma deidade forte e poderosa. Isso não teria sido uma reivindicação controversa no mundo antigo. O mundo antigo tinha os povos pagãos, eles têm o que a gente chama de panteão, que é o conjunto, dos deuses. É o conjunto de todas as divindades, de todos os padroeiros daquele povo. Mas sempre tem um chefe de panteão, Os romanos tinham Júpiter. Nós temos essa noção. Os cananeus tinham possivelmente El, que é um termo também para Deus, que depois que os israelitas usaram com objetivos, vamos dizer, evangelísticos, certo? Você tem todos os deuses, de um modo geral, eles têm um Deus-chefe, um Deus maior. Nós precisamos ter isto em mente. Os gregos tinham Zeus e aí por diante. Então não seria controverso no mundo antigo que uma divindade reivindicasse ser forte e poderosa mais do que as outras. Isso não era a questão. O que era controverso e o que diferenciou os israelitas de outras nações é que o seu Deus exigia que somente ele fosse adorado como o único Deus, com exclusão de todos os outros. Ele não está dizendo que eu sou o mais... Quando a Bíblia diz, veja, é mais temível do que os outros deuses. Logo em seguida, no texto que eu já citei, ela diz, os outros deuses não passam de ídolos. Não é apenas que ele é o maior de todos os deuses, é que ele é o único Deus verdadeiro. Se o Senhor é o único Deus, então ele deve ser o objeto único do nosso amor e da nossa devoção. Mas pastor, eu não devo amar também o meu próximo? É verdade. Eu não devo amar os meus pais? Sim. Não devo amar o meu cônjuge, os meus filhos? Sim. Mas todos aqueles que amamos e tudo aquilo que amamos, devemos amar nele. Devemos amar por meio dele. E devemos amar para ele, por causa dele. Todos os nossos amores têm que estar incluídos no nosso amor a Deus.
nós demonstramos amor a Deus, amando ao próximo, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então, todos os nossos amores devem estar incluídos e submissos ao nosso amor a Deus. Quando não é assim, esses amores se tornam ídolos. Então é isto que a palavra de Deus revela sobre Deus. Ele é único, ele é singular e ele deve ser exclusivo, crente, como objeto central e único da tua devoção. E toda e qualquer outra devoção, todo e qualquer outro amor, todo e qualquer outro serviço não pode ser feito fora dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É nele que amamos uns aos outros. Não podemos fazer fora dele, porque ele criou todas as coisas. Em segundo lugar, esse texto também nos mostra o que o mandamento revela sobre nós. Ele revela, resumindo, a nossa tendência à idolatria. Quando Deus diz, não terás, ele está dizendo, você tem uma tendência a adorar outros deuses. Você tem uma tendência a me substituir. Você tem uma tendência ao adultério espiritual, à prostituição espiritual. Há uma inclinação natural no coração do ser humano para adorar outros deuses. E nós devemos aqui, meus irmãos, lembrar aquele princípio que afirma que a lei é espiritual e, como tal, ela abrange tanto o comportamento exterior como a motivação interior, estendendo-se, como diz o nosso catecismo maior, tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as potências da alma, como às palavras, às obras e ao procedimento. Nessa perspectiva, algumas verdades vêm à tona quando nós pensamos na nossa inclinação idólatra. Primeira verdade, dentro desse segundo ponto. A Escritura nos mostra que o ídolo é sempre concebido no coração. Antes de pôr o ídolo diante dos nossos olhos, ele é concebido no coração. Isso é muito importante você anotar. A Escritura nos mostra, falando da nossa tendência, que o ídolo é concebido no coração. Calvino falou com razão que o nosso coração, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esta é, por exemplo, a denúncia de Ezequiel aos seus irmãos israelitas. Nós expomos esse livro aqui. Em Ezequiel 14, de 1 a 8, eu quero ler, você pode acompanhar, abre em Ezequiel 14, de 1 a 8. Lá, a palavra de Deus denuncia por boca do seu profeta que o nosso ídolo sempre nasce em nosso coração. Repreendendo o povo de Israel, que o consultava, mas não estava disposto a cumprir a palavra de Deus, ele assim testifica. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, sublinha aí quantas vezes ele vai dizer, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os ídolos onde? Primeiro, dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vejam, eles procuravam um profeta, esse profeta era um profeta de Deus, Ezequiel, mas eles tinham ídolos em seu coração, eles procuravam um profeta para ouvir coisas agradáveis, mas eles não ouviram isso. Portanto, diz a casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e de novo, pela terceira vez, levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis
que eu sou o Senhor. O ídolo é concebido dentro do coração. Isto aqui é importante, igreja, porque é comum nós condenarmos a idolatria explícita, não é mesmo? Aquela idolatria pela qual as pessoas se curvam, rezam e fazem promessas perante estátuas e objetos representativos de divindades ou de santos, como costumam chamá-los. E de fato devemos condenar essas práticas, pois Deus as condena em sua palavra. Contudo, igreja, há uma idolatria mais sutil que nos passa despercebida. A idolatria que ocorre no coração. Na verdade, toda idolatria nasce do coração, de onde procedem todas as fontes da vida. E os primeiros passos no caminho da idolatria, presta atenção, crente, são a ingratidão e o descontentamento. Ingratidão e descontentamento. Em Romanos 1, Paulo mostra que antes de mudarem a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem incorruptível, e antes de mudarem a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de erguer ídolos, eles rejeitaram o conhecimento de Deus através da obra da criação. Ou seja, eles não reconheceram o Senhor como Deus, eles não reconheceram o seu Criador e não lhe deram graças. Portanto, veja, eles não deram graças pelas suas bênçãos criacionais. Portanto, ingratidão e descontentamento revelam um coração idólatra, que adora outros deuses, que não o Senhor. Você é uma pessoa descontente, infeliz, você é infeliz, você está infeliz, a vida não tem sentido, tem perdido o ânimo. Isso revela um coração idólatra. Segundo lugar, dentro deste ponto da nossa idolatria, o ídolo é sempre algo que você coloca diante de si, como que vai lhe proporcionar plenitude de vida. O ídolo é sempre algo que você coloca diante de si, ele nasce no coração, mas você coloca diante de si como algo que vai lhe proporcionar plenitude de vida. O ídolo é sempre algo, o outro Deus, é sempre algo ou alguém sem o qual você pensa que não poderia viver. Sabe aquela coisa que se lhe for tirada, você lhe tira o chão, lhe tira a vontade de viver, é um ídolo. Exatamente isso. O ídolo, meus irmãos, ele se torna central, o alvo central da sua vida. Seja algo ou alguém que você tem e precisa manter, como filhos, um marido, uma esposa, ou a riqueza que você já tem e você precisa manter, seja algo ou alguém que você não tem e precisa conquistar para ser feliz. Você tem a sensação de que quando eu casar eu vou ser mais feliz? Casamento é um ídolo para você. Esse é o ponto. Só para citar um exemplo. Você tem a sensação de que eu estou sem emprego, eu não tenho para onde ir, eu não consegui meu lugar ao sol, esse é um sentimento de todo jovem, eu não sou feliz por causa disso, a vida não tem sentido. O emprego, a conquista profissional é um ídolo, é um Deus na sua vida, que está ocupando o lugar de Deus. Desse modo, meus irmãos, qualquer criatura pode se tornar um ídolo. Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos bens, nossos planos, nossa segurança, nossa saúde. Pastor, eu não posso desejar ter saúde? Pode, mas se isso é tão importante que o leva a importar-se mais com sua saúde do que com a glória de Deus, isso é um ídolo. Nossa ideologia, mesmo que seja conservadora, pode se tornar um ídolo. Nossos pregadores preferidos, as pessoas famosas, nosso futebol, nosso time. Aliás, é muito comum, né, nos hinos, nos gritos de guerra, né, o glorioso. Sempre são palavras que se atribuem à divindade, né? O soberano, o poderoso, o isso e aquilo outro. Nosso emprego, nossa reputação, enfim, tudo aquilo que julgamos, meus irmãos, proporcionar a nós o que somente Cristo pode nos dar. Plenitude de vida é um ídolo. Consequentemente, os ídolos são, como Ezequiel os chama, por 3 vezes um tropeço para a iniquidade.
eles nos levam a tropeçar na palavra de Deus. Somos até capazes, meus irmãos, de deturpar as Escrituras, torcendo-as para significar aquilo que justifica a nossa cobiça. Assim, a idolatria, que o primeiro mandamento condena, não se restringe à adoração de ídolos visíveis, meus irmãos. Não. A adoração de imagens ou de deuses visíveis, ou a adoração daquilo que tratamos conscientemente como um Deus. Mas são os ídolos que erguemos em nosso coração. Em terceiro lugar, considerando ainda que o amor a Deus se expressa em nossa obediência aos seus mandamentos, aqui vem o princípio, terceiro princípio, todo pecado expõe idolatria no nosso coração. Todo pecado é, na verdade, um ato de dedicação a algum ídolo. Por causa do seu caráter enganoso, meus irmãos, nosso coração, ele carrega ídolos imperceptíveis. Mas a desobediência à lei de Deus sempre denuncia essa idolatria escondida. Pastor, eu fiz isso porque eu tive medo. Sua segurança é um ídolo. Lembra que Abraão mentiu? Porque ele temeu, tive medo. A segurança dele era um ídolo. Era um Deus na sua vida. Veja, na passagem de Ezequiel já citada, nós podemos perceber que a desobediência daqueles que ouviam a palavra de Deus pela boca do profeta expunha uma idolatria escondida no coração, que os levava a tropeçarem na palavra de Deus. Portanto, tudo que se coloca no lugar de Deus e nos leva a tropeçar na sua lei é um ídolo, meus irmãos. Então, o pecado é essencialmente, sempre que você comete pecado, você quebra o primeiro mandamento. Percebe como um mesmo mandamento, ele trata muitos pecados, sempre. Sempre quando você escolhe desobedecer a Deus, é porque é algo tão importante que justifica que eu peque contra Deus. Então este é um ponto. O pecado, todo pecado expõe a idolatria do nosso coração. Então não adianta você justificar, eu fiz isso porque meu marido não me trata. É muito comum o conflito entre marido e mulher. Pastor, a minha mulher não me respeita como marido. A minha mulher está sempre criticando. É justo que você seja respeitado como marido? Sim. É justo que seja reconhecido o que você faz de bom? Sim. Pastor, mas o meu marido, ele não me dá atenção. Ele não cuida das coisas de casa que ele deveria cuidar. Ou seja, não toma providências em relação... É justo que você pense sim, mas se você peca contra o seu marido por causa disso, ou você peca contra sua esposa por causa disso, esse sentimento passa a ser de justo a idólatra. Entendeu? Às vezes você até quer uma coisa justa, uma coisa que você tem direito, mas se você quer tanto que você peca quando não tem, ou você peca para ter, aquilo é um Deus, é um ídolo, é um outro Deus na sua vida. É por isso, meus irmãos, que por causa do nosso coração cobiçoso, e aqui vem um quarto princípio dentro desse segundo ponto, é que a quebra do primeiro mandamento começa em nossa cobiça. Esse é um outro princípio. Esse mandamento, ele expõe nossa idolatria porque ele expõe nossa cobiça. E aí você quebra o 10º mandamento, percebeu? Já são 2 aqui. E você vai quebrar outros por causa disso. Porque a cobiça é o pecado pelo qual eu desejo algo de maneira idólatra. E a Bíblia diz que por causa do nosso coração cobiçoso, nós somos suscetíveis à sedução do mundo. Tiago diz em Tiago 1, 13 a 15, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E ele diz, qual é a origem dos conflitos de vocês? No capítulo 4, vocês cobiçam e nada têm, vocês matam e invejam e nada podem obter, e aí vocês vivem a lutar e fazer guerra. Toda vez que nós fazemos uma guerra por algo que nós achamos justo, é um ídolo crente, tem que ser quebrado, tem que ser destruído. É por isso, meus irmãos, que nós somos suscetíveis à sedução do mundo. Por isso, as relações de julgo desigual com os incrédulos frequentemente nos levam à idolatria. Quando a gente tem uma relação, nós devemos ter amizade com os incrédulos, até para pregar o evangelho. Mas quando essa amizade cria um julgo,
ou quando você tem uma relação como é o casamento, isso se torna você mais suscetível à idolatria. Na história bíblica, aliás, meus irmãos, são abundantes as advertências e exemplos quanto a isto. Em Josué 23, versos 6 a 8, olha o que Josué alerta. Josué 23, 6 a 8. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restarem entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Quando ele fala da mistura com outras nações, ele está se referindo a casar-se com incrédulos. Na verdade, essa mistura, ela foi comum em Israel, e o tempo todo ela foi a primeira causa da queda de Israel e da sua apostasia. Como observa Hans Ulrich Heifler, no seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, é interessante observar que a quebra do primeiro mandamento na história de Israel sempre começa com os casamentos mistos. Casamento entre o povo de Israel e os pagãos. Preste atenção, crente. Ah, mas eu não encontro um homem que preste na igreja, pastor. Eu não consigo. Ah, mas ele é, olhe, se o senhor vir, é melhor do que muito crente. A Bíblia tem grandes, contínuas advertências contra os casamentos mistos. Uniões desse tipo, Heifler observa, foram terminantemente proibidas ao povo de Deus na antiga aliança. Porque Deus separou e escolheu Israel entre todas as nações para ser sua propriedade exclusiva. Você está dando aos pagãos, a Satanás, aquilo que pertence ao Senhor. Você está colocando outros deuses diante de si. A mesma advertência é repetida no Novo Testamento, sendo válida para a igreja lá em 2 aos Coríntios 6, de 14 a 18, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque sociedade pode haver entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno, entre o santuário de Deus e os ídolos, entre luz e trevas. A mesma advertência é repetida. Portanto, cuidado com a forma ou grau de envolvimento que você tem com os ímpios, porque eles o seduzirão à idolatria. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo primeiramente as perguntas 104 e 105 do Catecismo Maior de Westminster, e eu quero encorajá-lo com isso a ler o Catecismo Maior. Lá fala de quais os deveres que são exigidos e quais os pecados proibidos no primeiro mandamento. A pergunta 104, quais os deveres exigidos no primeiro mandamento, são o conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos dele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter o cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. E quais os pecados proibidos? Pergunta 105. São o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais que um Deus ou qualquer outro, juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, ou não tê-lo e confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão, a negligência de qualquer coisa devida a ele exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, ou seja, o conceito errado de Deus, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, o pesquisar audaz e curioso dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos em outras coisas, e o desvio destes de Deus, e tudo ou em parte.
Aqui também são proibidas a vã-credulidade, a incredulidade. O que é a vã-credulidade? Você crê em qualquer coisa que falam sobre Deus, nas ideias populares sobre Deus. A incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, quando, por exemplo, um pregador diz, de Deus você é o centro, ou de Cristo você é o centro, ele está quebrando o primeiro mandamento. A resistência, a insensibilidade sob o juízo de Deus, quando você está debaixo do juízo de Deus e ainda é insensível, a dureza de coração, a soberba, a presunção e tantas outras coisas que são mencionadas aqui que o tempo não me permite. Tudo isso é proibido. Segundo lugar, quero arrazoar com você o seguinte: nenhum marido aceitaria que sua esposa amasse e se entregasse a outro homem. Algum marido aqui? Não, eu amo você, mas eu quero... Vamos fazer um trisal, né? Eu quero amar você e quero amar. Tem uns que estão dizendo que aceitam. Mas nenhum marido em sã consciência aceita, numa linguagem neotestamentária. Veja, nós somos a esposa do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Portanto, Ele deve ser o nosso primeiro amor. Foi nessa perspectiva, em seus dias terrenos, que Cristo advertiu. Cristo estava apontando o primeiro mandamento, quando em Lucas 14, 26, 27 e 33, ele disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo que não renunciar, aquele de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É a minha pergunta: a quem você ama mais? Ah, você é tudo na vida, meu filho. Ah, meu filho, é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Muitos crentes fazem isso. Crente está na igreja, que ouve a palavra de Deus. A quem você ama mais? Mesmo os desejos que consideramos justos, meus irmãos, que são em si lícitos, tornam-se ídolos como quando nós consideramos essenciais a felicidade. Então eu quero deixar essa pergunta: a quem você ama mais? O que você deseja tanto, é outra pergunta, que está disposto a pecar para ter, ou que quando não tem, peca por não tê-lo? Esse é seu ídolo. Por fim, quais são os deuses da nossa geração? Veja, quais são os elementos da vida ideal, da vida feliz. A gente às vezes repete isso na nossa boca, nos nossos dedos. O mundo diz: corra atrás dos seus sonhos. Já vi um pai crente presbiteriano dizer isso para sua filha. Corra atrás dos seus sonhos. Valorize suas conquistas. Siga o seu coração, seja a sua própria referência, seja feliz. Todos esses são deuses falsos que devemos rejeitar. E nesse sentido, a exortação de Josué é válida para nós. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, não jurem por eles, não sirvam, não adorem esses deuses. Porque no final das contas, todo ídolo, presta atenção nisso, crente, última coisa que eu vou falar, todo ídolo faz parte de um panteão. Já entendeu o que é panteão, né? Você nunca tem só um. E nesse panteão, no entanto, tem um Deus maior. E o Deus maior é o nosso próprio eu. É o nosso eu que deseja ser gratificado. E o antídoto para isso, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. É ter Cristo como centro da nossa vida. Viver para agradá-lo mais do que a nós mesmos. Essa deve ser a nossa mais aguerrida luta na vida. É dizer como Paulo: que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que procede dele, mediante a fé.
Esse deve ser o nosso sentimento. Todos os dias devemos falar isso ao nosso coração. Cristo precisa ser o centro. Tu és bem-vindo aqui.